Olá, seja bem-vindo ao canal Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. E hoje vamos estar estudando o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora, para nós entendermos melhor, vamos nos aprofundar um pouco mais nas Escrituras. Versículo 1 ao versículo. As bem-aventuranças vêm, portanto, revelar que não estão nos bens terrenos, ser bem com Deus, mas em buscar o reino dos céus. Como um arauto, de cima do monte, ele anuncia a graça, a misericórdia, as boas novas do Evangelho e propõe um novo caminho para os que querem o reino dos céus e como alcançá-lo. Mais tarde, ele próprio iria subir ao Calvário e proclamar seu ensino dando a sua vida. Ninguém podia dar aquelas bem-aventuranças sem manifestar o meio delas serem alcançadas. De um monte ele ensina, do outro ele provê para que sejam vividas. Tudo contrário ao que o povo estava acostumado a praticar. Contrário ao ensino judaico, onde os ricos eram vistos assentados nos primeiros lugares na sinagoga, onde os próprios sacerdotes alongavam as filactérias para serem vistos e reverenciados pelos homens. A estabilidade da religião é abalada pelo novo ensino do Senhor Jesus e a natureza exibicionista do homem perde seu valor. Ele iria mostrar aos ricos rejeitando as vestes nupciais, eles as tinham em seu próprio conceito, lançando as bem-aventuranças o Senhor iria revelar os aptos para o reino dos céus. Não se trata de pobreza quanto aos bens materiais, trazer como opção pelos pobres não tem nada a ver com o assunto exposto pelo Senhor. Trata-se de uma pessoa pobre de vida espiritual, de um perdido, de um desesperançoso de salvação, de um que, reconhecendo-se pobre de espírito sem vida, vem correndo para Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me salvação. E o Senhor o recebe e diz: entra para o reino do teu Senhor. Quanto mais pobre, mais necessitado, mais vai clamar, buscar perdão e recebe a bênção de ser dele o reino dos céus. Da vida espiritual depende a eternidade. Há muitos que são ricos só nesta vida e pobres para a eternidade. Pobre de espírito é o que Paulo foi. Reputou tudo por nada, mas ganhou o reino dos céus. O versículo 4. O mundo liga ao choro a fraqueza humana. Há choros que não trazem consolação. Choro de raiva, de vergonha por pecados cometidos e não confessados. Choro de angústia, remorso, enfim, qualquer choro em que o Senhor não é buscado. Versículo 5. A bem-aventurança que se aplica àqueles que descansam nas promessas do Senhor Jesus e através do Espírito aguardam a terra prometida. Interessante é se notar a referência a Moisés, homem muito manso. Ele tinha a promessa de uma Jerusalém terrena, uma terra para o povo, e na calma, na mansidão ele foi guiado a ela. Versículo 6. Fome é a urgência de se alimentar. Sede é a urgência de água. Não se trata, portanto, de nada
referente ao homem e sua própria justiça, porque o homem não tem capacidade de justiça em si. Trata-se de uma justiça que é capaz de ser saciada através de uma busca. Quem tem fome e quem tem sede. Versículo 7. O Senhor fala aqui diretamente àqueles que já receberam o perdão e devem lembrar que perdão é a misericórdia que se alcança e portanto devem exercê-la para com os que não foram atingidos por ela. Versículo 8. Aqueles que são realmente salvos verão a Deus. Estes são os limpos de coração, cuja vida foi transformada pela graça de Deus. Eles ainda não são totalmente puros, mas sua situação aos olhos de Deus mudou. Tiveram um novo nascimento, guardam a fé e buscam a santidade. O processo de santificação os conforma continuamente à imagem de Cristo, a qual consiste em verdadeira justiça e santidade. A pureza de coração é o motivo de nossa eleição e o objetivo de nossa redenção. Ele nos elegeu para que fôssemos santos, ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Versículo 9. Não existe passeata de paz que faça qualquer um ser chamado filho de Deus. Os que procuram a paz são exatamente os desesperados que encontraram-se com Jesus, o príncipe da paz, e se tornaram filhos de Deus. Não são mais desesperados, porém, pacificadores a levar esta mensagem aos necessitados de paz. Versículo 10. Jesus estava diante de um auditório que ele chamava a multidão e aos seus pés os discípulos. A perseguição seria certa por parte daqueles que não iriam aceitar a justiça pelo sangue de Jesus, mas antes permaneceram na justiça vinda da lei. Mas a bem-aventurança era para os que aceitassem a justiça pelo sangue dele. Era a profecia lançada, revelada e cumprida. Versículo 11. Porque ela abrange já a igreja, corpo de Cristo, em toda a sua jornada, fala já de galardão nos céus. Era para os dias que se iriam iniciar depois de sua morte, Pentecostes, arrebatamento e galardão nos céus. Prova cabal de que as bem-aventuranças não eram meros conceitos humanos, mas ensinos para a eternidade, pois foi disto que o Senhor tratou. Versículo 12. Ver a Deus é objetivo e só os lavados no sangue alcançarão esta graça. A imundície da mente do homem já não se pode suportar. Há um caminho que o ímpio não passará. É o caminho da glória eterna, de ver a Deus, mas os limpos de coração, os santificados, separados, estes verão a Deus. Versículo 13 ao 16. O texto após as bem-aventuranças apresenta duas comparações que ressaltam esse princípio do ser antes do fazer. O problema é que alguns cristãos se preocupam tanto em ser que acabam por não fazer nada, ou vice-versa. O sal puro conserva o sabor. Em Israel, havia um tipo de sal que era misturado com outros ingredientes. Quando misturado com outros elementos, o sal se tornava insalubre. Esse tipo de sal era usado para cobrir as estradas. Assim resplandeça a vossa luz. Da mesma forma que o sal pode afetar o ambiente para sempre, a luz deve ser usada corretamente para glorificar o Pai ao máximo. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9.5. Mas como ele não está mais no mundo, o cristão agora deve assumir seu lugar como a única luz do mundo para glorificar o Pai. O cristão não tem luz própria, e sim uma luz refletida. Já que temos a glória do Senhor, nós a refletimos. Portanto, não devemos permitir que nada nos impeça de refletir a luz do Senhor. Versículo 17 e 18. Jesus refutou a acusação dos fariseus de que ele estava anulando a lei. A lei serviu de aio como base da aliança com Israel. A lei foi cumprida na cruz, e um novo sacerdócio foi estabelecido. Como um conjunto de princípios morais e espirituais, a lei é eterna. Cumprir no original significa satisfazer, expandir, completar, não dar fim. Muito tem sido escrito sobre como Cristo cumpriu a lei do Antigo Testamento. Ele o fez de várias maneiras. Obedeceu-a ela de modo perfeito e ensinou o seu significado corretamente. Um dia cumprirá todo o projeto e as profecias do Antigo Testamento, e preparou um caminho para a salvação que se ajusta a todos os requisitos e exigências do Antigo Testamento. A afirmação de Cristo nos traz uma das mais fortes convicções da infalibilidade das Escrituras. O J é a menor letra do alfabeto hebraico, assim como o T é um minúsculo sinal que há no final de outra letra hebraica. A revelação de Deus, como é descrita pelos autores da Bíblia, não tem erro nenhum, até mesmo em seus mínimos detalhes. Ela é totalmente digna de confiança. Versículo 19 e 20. A justiça dos escribas e fariseus era basicamente exterior e determinada pelas ações. Cristo, todavia, disse que Deus exige mais do que isso, algo que deve ter
abalar os discípulos, já que os supostos atos de justiça dos fariseus e mestres da lei eram considerados muito superiores aos das pessoas comuns. Na verdade, a única justiça que satisfaz o padrão de Deus é a pela fé em Jesus Cristo. As palavras de Cristo também eram uma declaração de guerra contra o sistema legalista dos fariseus. Não eram as boas obras, como eles ensinavam, e engrandeciam alguém aos olhos de Deus, e muito menos o legalismo o levaria a entrar no céu. Chegamos ao final de mais um estudo e se você gostou, ative o sininho para receber mais dos nossos vídeos. Deus abençoe e até a próxima.